companheiros e companheiras, que a paz de Jesus possa continuar em nossos corações, que Deus possa abençoar o nosso objetivo de melhoria espiritual a cada dia. Nós vamos falar hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 17, sede perfeito como perfeito é o vosso Pai Celeste que está no céu, do item 9, os superiores e os inferiores. É uma mensagem de Nicolas Madeleine, François Nicolas Madeleine, cardeal Morlot, dada em Paris em 1863, em que ele fala dos superiores e os inferiores. Ele começa dizendo: a autoridade, tanto quanto a riqueza, é uma delegação que terá de prestar contas àquele que se acha dela investido. Ou seja, ele diz que a autoridade, tanto quanto a riqueza, é uma delegação. Ou seja, alguma coisa que nos foi confiada, alguma coisa que nos foi delegada. E nos foi confiada por Deus, né? Para que a gente possa, fazendo uso da autoridade que fomos investidos, de promover o bem-estar de todos, né? A harmonia de todos aqueles, não só de nós que estamos liderando um grupo, como daquele grupo que também é liderado. Não cabe aí a soberba, a prepotência, os maus tratos ou qualquer outra coisa que venha fazer com que essa autoridade fira a dignidade e a honra daqueles que são liderados, e que não firam a autoestima, que não firam o limite da fraternidade e do amor que cada companheiro deve ter por aqueles que o cercam, sejam eles inferiores ou superiores. Nós falamos muito dos direitos que temos, mas muitas poucas vezes falamos dos deveres que também temos, né? Nós otorgamos sempre, elegemos sempre como objeto do nosso questionamento os direitos que nos são retirados ou que nos são ignorados, mas lembramos muito pouco assiduidade os deveres para que também temos a cumprir. Quando somos autoridade, quando temos autoridade sobre alguém, sobre um grupo, sobre alguma questão, devemos saber que esses que são liderados por nós esperam nada mais, nada menos do que um tratamento como seres humanos que todos somos. E aquele que é subordinado deve também entender a posição daquele que lidera como uma missão que ele tem a cumprir, um objetivo que ele tem a atingir, e que aquele grupo deve colaborar, né, para que esse objetivo seja atingido. Muitas das vezes reclamamos dos nossos chefes, dos nossos superiores, e não vislumbramos qual a nossa colaboração, como tem sido a nossa colaboração para que ele possa, de alguma forma, levar a bom termo uma tarefa que lhe foi confiada através daquele grupo o qual ele lidera. Mas eu queria desviar um pouco o foco dessa autoridade, quando ele fala da autoridade daquele que lidera e daquele que é liderado, no sentido mais material, no sentido mais terrestre, para falar de uma outra autoridade que nós temos também a desempenhar, tanto na escola, na casa espírita ou em qualquer outro lugar que somos elevados à condição de liderar um certo grupo. Nas casas espíritas temos visto muitas lideranças que se destacam não pela posição de liderança a qual foram guindados, mas pelo seu exemplo de retidão e, sobretudo, de devotamento à causa. Isso lhes dá uma outra autoridade que é bem mais aceita e bem mais louvável que a autoridade do cargo, mas que essa é a autoridade moral, a autoridade com que ele desempenha suas tarefas, servindo de exemplo àqueles que são liderados, e que eles pensem o seguinte: se aquele a quem nos cabe liderar dá sempre o seu exemplo de subordinação às tarefas, de afinco, de dedicação total às tarefas, qual não será o nosso papel muito maior a prestar nessa empreitada? E algumas vezes vemos companheiros se queixando daqueles que lideram, como se ele fora, a liderança fora, o único culpado, o único responsável pela condução daquele processo. Reclamamos que ele reclama que não chegamos no horário, reclama que nós não estamos nos dedicando com afinco às tarefas que nos foram confiadas, reclamamos que ele muitas das vezes nos trata com um pouco mais de energia a cobrar a nossa participação dentro do processo,
e não nos questionamos se essas perquisições que nos são feitas, essas cobranças que nos são feitas, se não são devidas, que realmente estamos prestando toda a dedicação que devemos à tarefa a qual abraçamos, colaborando com o líder e com o grupo para que essa tarefa seja bem executada? Será que estamos dedicando o nosso tempo na pontualidade das nossas atividades, ou estamos dando exemplo para que outros companheiros também não observem o horário como nós não observamos? Será que estamos nos dedicando realmente àquela tarefa como deveríamos? Será que já questionamos alguma vez que esse companheiro que lidera as atividades dentro do nosso grupo, ele também não está investido de uma outra subordinação? Ele é subordinado a um chefe maior e que esse chefe vai cobrar também dele a participação ou a não participação, ou pelo menos o não cumprimento das tarefas na liderança que lhe foi confiada? Porque se Deus nos confia uma liderança e nos confia um grupo para ser liderado, Ele também vai nos cobrar o resultado dessa empreitada. Todos seremos responsabilizados pelo não cumprimento desse objetivo. Não só aquele que lidera, como aqueles também que são liderados. Quando estamos no nosso trabalho, reclamamos que o nosso chefe é enérgico demais, não reconhece o nosso esforço em cumprir as tarefas que muitas das vezes não dependem exatamente de nós, dos nossos esforços, mas de alguma circunstância que não nos está ao alcance de saná-la ou de cumpri-la. Será que já experimentamos alguma vez conversar com esses nossos companheiros que estão nos postos de liderança e mostrar para eles que a condução poderia ser de uma outra forma, que em vez de se seguir por um caminho, não poderia seguir por um outro caminho, por um atalho, onde os objetivos seriam alcançados com mais eficiência, com mais rapidez? Será que estamos acostumados a ser liderados sem participar de um processo, como se nada estivéssemos a fazer, a não ser a cumprir a tarefa que nos foi confiada, sem reclamar ou sem participar do resultado do todo? Então, tanto aquele que lidera quanto aquele que é liderado é parte daquele processo. E todos nós seremos questionados um dia pelo que fizemos para que esse processo fosse atingido. Será que dentro da casa espírita, que é o nosso caso, onde participamos de várias tarefas, estamos subordinados a outros companheiros, não porque ele seja superior a nós no sentido de como ser humano, mas apenas ele tem um encargo maior que o nosso, pois que a ele foi confiado um grupo para liderar uma tarefa a cumprir? Nós vamos ser questionados um dia, se não dermos cabo da nossa atividade como deveríamos, a contento, e não nos será lícito pretextar ou alegar a nosso favor que o nosso líder, ou então aquele que estava à frente da tarefa, não nos conduziu da melhor forma. Será nos cobrado sim. E tu o que fizeste? Porque a doutrina espírita diz isso, nos apregou a isso. Eu não sou responsável pelos atos do outro companheiro ou de outros companheiros, mas sim do aproveitamento que eu tenho feito diante daquilo que já consigo alcançar, do despertamento que já consigo ter, do discernimento que já consigo ter da minha tarefa enquanto espírita, enquanto ser humano, enquanto cidadão de bem. Nós estamos sempre dispostos e requisitados a colaborar em qualquer seara onde o bem reclame o nosso concurso, seja na esfera das nossas atividades extra casa espírita, na sociedade, na escola, no trabalho, na condução, seja na condição daquele que colabora ou na condição daquele que conduz o processo. Estamos sempre prontos e devemos estar sempre prontos a servir e estar enganjados no projeto de melhoria e satisfação de todos aqueles companheiros em humanidade. Então precisamos estar bem atentos para que proveito, para que uso estamos fazendo da nossa autoridade enquanto pai, enquanto marido, enquanto tio, enquanto avô, ou a nossa autoridade que nos é imposta ou nos é dada por uma admiração que alguém nos devota. Ainda que não reconheçamos a necessidade ou merecimento dessa admiração, devemos fazer daí também uma forma de, já que somos admirados, já que somos observados, dar o exemplo de tratamento urbano,
solidário e fraterno a todos os companheiros que nos procuram e que nos buscam no concurso. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe.